Seguindo então, pessoal, a questão sobre a Guerra Fria, nós vamos falar agora de um dos momentos que foi mais tenso, que foi o momento da crise dos mísseis. Com certeza, esse período deixou um medo, um pavor no mundo inteiro. Como eu falei para vocês no aula 1, a Guerra Fria ela nunca foi um conflito direto porque existia a questão da bomba atômica. Então não se sabia que proporções de destruição seria, já que a Segunda Guerra Mundial deixou mais de 50 milhões de mortos e uma destruição horrível, catastrófica na Europa. Crise, atraso, infraestrutura, mortes. Então, com o uso da bomba atômica nem se saberia, na verdade, gente, que dimensão de destruição seria, se seria um país inteiro destruído, uma cidade inteira, como seria, né? Porque, na verdade, quando foi testada sobre Hiroshima e Nagasaki, não se sabia as proporções e cada vez ela ficou mais catastrófica. Então, a crise dos mísseis foi esse momento mais tenso. Vamos ver como é que isso aconteceu e trabalhar para se chegar à conclusão desse assunto, então? Vamos lá, então. Bom, a crise dos mísseis, como eu falei para vocês, ela vai ser no ano de 1952, aonde, então, os Estados Unidos tinham colocado bombas, né, na região da Turquia, em 1961, então a União Soviética tentou dar a resposta, ogivas, né, ele tinha colocado ogivas na Turquia em 1961. Então, Cuba tinha passado por uma revolução, onde tinha sido instalado o socialismo na Rússia, então, né, com a questão ali da Revolução Cubana por Fidel Castro, e isso acaba levando, então, essa crise caribenha, né, então é conhecida pelos russos como crise caribenha e pelos cubanos como crise de outubro, e na história ela tem, né, esse nome de crise dos mísseis. Então, os Estados Unidos colocou ogivas em Cuba. Não, desculpa, a União Soviética colocou ogivas em Cuba, tá? E Cuba é quase que vizinho dos Estados Unidos. Então imagina, se acontecesse mesmo uma guerra direta, os Estados Unidos já estavam ali, né, a ponto de ter mísseis, né, mirados para o seu território. Então os Estados Unidos começou a pressionar a Rússia para tirar as ogivas, porque num voo, então, eles perceberam essas ogivas lá no território cubano. E aí começa a pressão dos Estados Unidos para que os russos retirassem as ogivas de Cuba. E aí ficou muito tenso esse período. Então, cuidado com as questões onde aparecer que o mundo poderia ser definido, a história do mundo num apertar de botões, que é essa questão, então, né, da bomba atômica, da crise dos mísseis, esse momento tenso na história. Mas tudo foi resolvido e os russos tiraram as ogivas, né, nucleares de Cuba. Bom, como eu tinha mencionado no aula 1, houve dois momentos então desse conflito direto, que foi na Guerra da Coreia, onde até hoje, né, o território coreano ficou dividido entre o sul, que é capitalista, e o norte, que é socialista. Então ali os Estados Unidos colocaram suas forças militares e a União Soviética também, mas, né, não se teve aí a adoção de um sistema só, ficou dividido. E depois na Guerra do Vietnã, que o Vietnã do Sul era capitalista e o Vietnã do Norte socialista, mas os socialistas venceram. Então, ali na Guerra do Vietnã foi usado uma substância química que era para incendiar a base de gasolina, que é o napalm. E o napalm foi bastante utilizado nessa Guerra do Vietnã, a qual essa imagem, gente, ela já caiu em várias provas, que as crianças, né, foram atingidas. Essa menina aqui que aparece na imagem, né, ela teve o corpo queimado, ela tira as roupas, por isso ela tá nua, porque a substância começa a queimar a sua roupa e a sua pele, então ela tira a roupa e sai correndo nua, né, por causa que, se vocês observarem atrás, tá, né, ali a fumaça, o incêndio. Então hoje a Kim Phuc, né, ela tinha 9 anos na época, hoje ela faz palestras, né, a respeito, contando sobre essa parte aí da história da Guerra Fria, tá? Que ela mostra partes do corpo dela queimados, né? Que ela tem as marcas. Bom, a Guerra Fria, né? Esse mundo bipolar, essa disputa entre o sistema econômico capitalista e o sistema econômico socialista, ela tem um símbolo que também já foi questão do Enem.
O maior símbolo da Guerra Fria, gente, é a construção do Muro de Berlim. O que seria isso, né? Berlim é a capital da Alemanha, então ela vai ser dividida com um muro. Esse muro é o famoso Muro de Berlim. Então, do lado leste, do lado oriente, nós temos o capitalismo. Do lado ocidental, do lado oeste, nós temos o capitalismo. Então, o que acontecia, gente? No muro, então, o muro foi construído em 13 de agosto de 1961 e só foi destruído em 1989. Do lado socialista não passava ninguém. Então, por exemplo, se a tua mãe morasse do lado socialista, tu não poderia ver a tua mãe por anos, né? Quase 30 anos. Então não foi brincadeira, gente. Noivos, namorados, familiares, a não ser pessoas que tinham uma profissão que poderiam passar, então, que eram necessárias para o lado socialista, ali para o lado oriental. Então, caso isso, nenhuma pessoa normal passaria para o outro lado. Então, ficariam afastados durante todo esse tempo, ok? Então, o muro, ele, na verdade, tinha 66,5 quilômetros de grade metálicas, 302 torres, 127 redes metálicas, né? Então, tinha pista de bombas, né, no chão, se caso tu conseguisse, né, pular o muro. Tinha cães, tinha torres de vigia, arames para furar os pneus. Então, né, mais ou menos era essa estrutura do muro, ó. Então, dentro do muro, ó, né, tinha uma parede e aqui a outra parede do muro. Dentro disso aqui, gente, tinha torre de vigia, tinha minas aqui espalhadas pela areia, arames para que, se caso tu derrubasse o muro e passasse de carro, teria os pneus furados, cerca elétrica. Então, enfim, era muito difícil. Tem casos contando gente que conseguiu, né, a sua fuga, mas não foi uma coisa muito fácil, não. Aqui, então, o Muro de Berlim, né? E esse muro, então, só foi destruído, como eu falei para vocês, no ano de 1889. Ele é o maior símbolo, então, desse mundo bipolar, dessa divisão, né, entre o capitalismo e o socialismo. Bom, o que aconteceu, gente? Como eu falei para vocês, nós tivemos um período, então, em que a União Soviética conseguiu rivalizar com os Estados Unidos, porque a Guerra Fria foi uma corrida armamentista, porque já que eles não podiam se enfrentar, então eles investiam em armamentos. Aí depois passaram a investir na corrida espacial, né, que é muito caro, todos os equipamentos, enfim. E aí chegou um ponto que a União Soviética, por não visar o lucro, ela não conseguiu mais manter essa rivalidade com os Estados Unidos em termo econômico e de desenvolvimento. Ela foi ficando para trás. E isso foi nítido até quando o muro caiu. O muro de Berlim, em 1889, ele vai ser derrubado. E aí a população vai perceber que o quê? Do lado ocidental, que era o lado capitalista, a Alemanha estava muito mais desenvolvida do que do lado socialista. Ela estava atrasada, ela estava parada no tempo. E aí, então, o presidente, né, Gorbachev, ele vai perceber que não tem mais como tardar a abertura ao sistema capitalista. E aí, em 1991, então, ele se abre, né, ao sistema capitalista, terminando com o socialismo na União Soviética e passando, então, a terminar com a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e a implantar o capitalismo de fato, né, novamente na Rússia, que já não vai mais ser chamada de União Soviética. Então ele adotou dois sistemas aí, que a gente chama de glasnost e a perestroika. Gente, isso costuma cair muito, tá? Então o fim da bipolarização é representado pela queda a destruição do Muro de Berlim ali na capital da Alemanha e ao mesmo tempo sobre a criação, né, por Gorbachev em 1985 ele já começa a se abrir, mas em 1991 ele deixa claro isso através da perestroika e da glasnost. A glasnost vai representar uma abertura ao sistema capitalista. Então essa transparência política dizendo que o socialismo chegou ao fim. E ele se abre, então, à adoção novamente do sistema capitalista. E a perestroika vai ser todo um conjunto de medidas de estruturação econômica para que o capitalismo seja, de fato, né, implementado novamente na na antiga União Soviética, agora a Rússia. Bom, como existia, né, países que teriam adotado ao regime socialista, vai ser criado em 1991 a CEI. O que é a CEI? Comunidade dos Estados Independentes, ou seja, agora não existe mais o socialismo nesses países, que foram 12 países, né? Estônia, Letônia, Lituânia, Uzbequistão,
Quirguistão, Tajiquistão, Cazaquistão. Então, todos esses países também se abriram o capitalismo, ok, gente? Então, ele está dando, né, novamente o slide mostrando os países, então, que agora não fazem mais parte da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A Rússia agora volta a ser chamada de Rússia e esses países adotam, então, o sistema capitalista, ok? Bom, e aí, aquela ordem velha, que era a ordem do mundo bipolar, vai dando origem agora ao mundo multipolar. Então, a partir do ano de 1991, nós temos a nova ordem econômica. Como é que essa nova ordem econômica ela vai ser chamada de multipolar, ou seja, um mundo globalizado novamente, interligado, não tem essa questão de polos, eu sou do grupo A, tu é do grupo B, não. Agora há essa integração, claro, com centros de poder que se destacam. Por exemplo, na América a gente tem os Estados Unidos se destacando. Aqui entre Europa e África, a Europa se destaca. Lá na Ásia a gente tem, né, tinha o Japão, agora a gente tem a China, né, se destacando muito forte aí como uma potência, né, a maior exportadora do mundo. Essa então seria a nova ordem mundial. Espero então que vocês tenham gostado. Foi um resumo então sobre a Guerra Fria, que é um assunto bastante amplo, bastante polêmico, e aguardo vocês então para o nosso próximo vídeo aula. Beijão, gente!